Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem aí com vocês? Boa noite, professor. Legal. Muito bem, voltamos, depois de um prazinho aí para vocês trabalharem. Vamos continuar o conteúdo. Boa noite, Zé. Vamos seguir então. Foi bom esse tempo? Vocês conseguiram trabalhar, adiantar? Foi bom ou não adiantou nada? Conta aí para mim. Pode escrever. Opa, beleza. O louco, professor, ajudou bastante. Deu uma boa adiantada nos trabalhos e no TCC também. Nossa Senhora. Ah, que legal. Que bom, que bom. Foi um teste, né, que a gente fez. Boa noite, Maristela. Assim, meio sem querer, né, porque eu não conseguia prever como que ia ser o andamento do semestre nesse modelo virtual, né. O conteúdo da disciplina é bem longo e bem delicado, né, vocês perceberam que não dá para andar muito rápido, porque exige muito detalhes dos alunos, né, então. Mas, assim, foi muito bom. Eu vi que andou bastante. E não só com vocês, as outras turmas também. Então, assim, por incrível que pareça, esse modelo virtual, ele acaba sendo mais agregador do que o presencial. Não sei explicar por quê, mas foi bom. Percebi que deu uma adiantada, assim, bem legal. E aí, então, deu para ter essa diluição, né? Essas 3 semanas para vocês trabalharem. Então, a gente está no ritmo agora, voltando essa semana, a gente está no nosso ritmo, no nosso calendário, no nosso cronograma. E eu acho que a gente vai ficar folgado ainda mais para frente, porque eu acredito que vai andar bastante. Eu acho que essa matéria que a gente vai começar hoje, ela não é tão delicada como foi os indicadores financeiros. Exige um pouco de atenção, tudo, tem as contas, né? Vou deixar a Maria Estela de cabelo em pé aí, e a Priscila, mas eu acredito que ela é mais fácil de interpretar, de entender, do que foi até agora. Então, eu acredito que vamos caminhar bem. E depois acho que falta mais um conteúdo, que também é rápido, que é capital de giro, e depois a gente vai falar um pouquinho de tributos, e aí a gente encerra o curso. Então, ficou muito bom, ficou muito bom. Mesmo com 3 semanas que deu para vocês trabalharem, eu estou sendo bonzinho. A gente não teve nenhuma perda no conteúdo, nem nos trabalhos, e nem nada, né? É, essa divisão deu para mim olhar meu planejamento, tudo tal. Então, vai ser um pouco menos trabalhoso agora, tá? Não vai ter uma carga tão grande de trabalhos como foi. A gente vai ter mais um projeto de aprendizagem, que é vinculado com essa matéria, mas não vai precisar montar empresa, nem fazer visita à empresa, é só um projeto mesmo, em grupo. Vai ser menos trabalhoso do que foi o primeiro, mas nos mesmos moldes que vocês fizeram lá no Excel, essa coisa toda. E alguns trabalhinhos simples de lista de exercícios, né, que a gente tem que fazer. E eu acho que não, não me lembro agora alguma outra atividade, não sei se é um filme, mas é coisa assim. Então acho que vocês vão levar de boa agora, além das provas, né? 2 provas. Eu pensei em tirar uma prova, eliminar essa prova do mês 6 e fazer só uma no final, mas eu acho que vai acumular muita matéria para uma prova só. Então eu prefiro fazer 2 provas com menos conteúdo do que uma prova só com muito conteúdo. Tá? Minha experiência me mostrou que quando o conteúdo é mais diluído, os alunos têm o melhor resultado. Então, nós vamos fazer uma prova em junho. Eu posterguei um pouquinho a data original. Acho que a data original era
dia 8. Eu joguei um pouquinho mais para frente. Depois eu passo para vocês a data certa. Eu acho que é dia 21 ou 22. Então tem um tempo bom ainda. E então eu vou fazer com esse conteúdo de hoje, que a gente começa hoje, faz uma prova, e depois lá no final eu faço com o restante, para não condensar numa prova só, porque aí fica muita coisa para estudar, fica ruim. Ok? Então acho que é isso. Então eu vou projetar meu slide aqui e vamos começar a falar de viabilidade econômica de investimentos. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Se por acaso a internet travar alguma coisa, vocês escrevem no chat, tá? Por favor, porque eu não estou vendo. Estou vendo só a apresentação, então eu não sei. Teve alguns dias que a internet caiu e eu fiquei falando aqui sozinho. Então vocês mandam um recado no chat que aí eu consigo ver. Bom, avaliação de investimentos. Esse tópico da gestão de finanças, ele é muito importante porque é uma forma técnica e profissional, né, de fazer avaliação de investimentos. Então, além dos aspectos comuns de qualquer investimento, dos aspectos operacionais ou, enfim, de alguma necessidade, alguma demanda que as empresas têm de fazer investimentos, além dessas considerações, né, existe uma técnica financeira de analisar se o investimento é viável. Então, por exemplo, às vezes a empresa precisa comprar um carro e ela precisa comprar o carro porque ela tem uma necessidade, porque precisa transportar, ou, enfim, uma série de demandas, né, que faz ela tomar a decisão de comprar o carro. Então, ela toma a decisão baseada nesses aspectos, né? Mas também existe o aspecto financeiro, se é viável comprar o carro. Tá? Então, essas ferramentas que a gente vai analisar, elas servem para tomar esse tipo de decisão. Né? Então, eu compro o carro ou não compro o carro? É melhor eu comprar o carro ou eu alugar o carro? É melhor eu comprar um carro ou eu fazer os funcionários vir de ônibus? Né? É melhor eu comprar a máquina ou eu reformar a máquina velha? Convém, é adequado eu expandir o negócio ou eu continuo do jeito que eu estou? Né? Então, tudo isso são perguntas que os empresários precisam responder ao longo da sua dinâmica de trabalho, né, de produção, de vendas, de estudo, de negócios. Então, tirando as demandas extrínsecas do negócio, né, como a necessidade de expandir, necessidade de comprar uma máquina nova, que são naturais dos investimentos, também existe a avaliação financeira, né? Se o investimento é viável, se ele vai trazer retorno, se ele vai produzir riqueza, ou não, né? Ou não. Então, a gente avalia os investimentos sobre essa ótica, primeiro, se ele vai trazer retorno financeiro ou não, se ele é viável economicamente ou não. E também uma outra possibilidade de análise é em relação a qual tipo de investimento que eu faço. Então, eu compro uma máquina nova ou eu reformo a máquina velha? Então, eu consigo analisar os dois tipos de investimento. E aí eu consigo determinar qual que é mais vantajoso financeiramente. É mais vantajoso financeiramente eu comprar uma máquina nova ou eu reformar a máquina velha? Então, eu consigo comparar os investimentos. Além da análise do investimento que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer um investimento em máquina. Então, eu analiso se esse investimento é viável financeiramente. E também eu posso avaliar as opções de investimento que eu posso fazer. Então, essas ferramentas servem para essa tomada de decisão, né? Serve para fornecer subsídios para poder tomar decisão. Então, foi feita uma pesquisa no ano 2000 em empresas americanas e 78% dos
executivos utilizavam pelo menos 2 ferramentas para avaliar investimentos, né? O VPL e a TIR. E outros 55% utilizavam o payback como uma metodologia para tomar decisão em relação ao investimento. Então, existem várias formas de analisar, mas financeiramente os mais comuns são essas ferramentas: o payback descontado, o valor presente líquido, que é o VPL, a taxa interna de retorno e o índice de lucratividade. Então, essas 4 ferramentas, possibilitam a tomada de decisão em relação à viabilidade econômica de um projeto ou de um investimento. Para isso, essas ferramentas servem para qualquer tipo de investimento. Às vezes, alguns autores falam investimento, alguns autores falam projetos, porque eu posso analisar projetos também, né? Então, eu vou construir uma fábrica, eu vou construir uma estrada, enfim, eu vou construir um navio, né? Pode ser um projeto ou pode ser só um investimento, comprar uma máquina, comprar um veículo, aumentar a estrutura da empresa, enfim. Tá? Então, eu posso ser investimentos isolados ou pode ser um projeto do zero também. Então, as ferramentas servem para fazer esse tipo de análise. Bom, a primeira ferramenta é o Payback Simples. O Payback é uma ferramenta que mostra o tempo necessário para que o capital seja retornado. Então, quanto tempo que eu gasto para retornar o capital que foi investido, tá? Então, ele calcula o tempo decorrido para o caixa igualar o investimento inicial. Então, isso quer dizer o seguinte: eu coloco um capital no investimento, e aí quanto tempo, baseado nos retornos de caixa que esse investimento vai me trazer, eu consigo recuperar esse investimento. Então, por exemplo, eu vou comprar um trator. Esse trator custa 100 mil reais. Então, eu tenho que pagar 100 mil reais pelo trator, e esse trator vai me dar um retorno de 20 mil reais por ano. Então, quantos anos que eu tenho de retorno para pagar o trator? Tá? É o retorno do capital. O tempo para ter o retorno. Então, se eu recebo 20 mil por ano e eu gastei 100 mil, então eu vou gastar 5 anos para recuperar o capital. Então, isso é o payback. Ok? O payback tem algumas considerações. Ele não considera a distribuição do fluxo de caixa dentro do período de recuperação, ou seja, ele não analisa ano após ano, ele analisa somente o tempo total que eu levo para recuperar o investimento. E também ele não leva em consideração o período depois que eu recuperei o investimento. Tá? É até o momento que eu recuperei o investimento. Ele vai me mostrar só isso. Olha, você vai levar 5 anos para recuperar o dinheiro do trator. Pronto. Depois, o que acontece, já não analisa mais. Tá? Já não serve mais essa ferramenta. Tem que ser uma outra ferramenta de estudo. Também não pode ser usado como rentabilidade, tá? Porque ele não é uma ferramenta de custo de capital, ele não considera o custo de capital, apenas de retorno. Então, não mostra a rentabilidade do negócio. E o payback simples, ele não considera o valor do dinheiro no tempo. Ou seja, ele não considera a desvalorização do capital. Tá? Não considera a perda que o dinheiro tem no tempo pela inflação ou por qualquer outra taxa de investimento. Tá? O payback simples. No caso do payback descontado, ele já considera, ele faz essa correção. Tá? Então, o segundo tipo, né, seria o mesmo tipo, mas uma segunda forma, é o payback descontado. Então, é o mesmo payback, é a mesma ideia de retorno de capital, o tempo que leva para recuperar o investimento, mas ele já considera a valorização do dinheiro no tempo. Então, é inserido uma taxa de desconto nessa análise para que eu analise as perdas financeiras que acontecem ao longo do tempo, a desvalorização que esse dinheiro tem, ou seja pela inflação, ou seja por custo de oportunidade, alguma coisa assim. Tá? Então, aqui tem um exemplo
apesar do nome ser muito esquisito, mas ele é relativamente simples de fazer o cálculo, de fazer a análise, uma ferramenta bem tranquila. Então, eu tenho aqui um investimento. Então, imagine que eu comprei uma máquina, né? Comprei um torno CNC que custou R$ 400.000. E esse torno vai produzir engrenagens ou eixos, alguma coisa assim, e eu vou vender esses eixos para uma empresa e eu vou ter retornos de fluxo de caixa de R$ 80.000 no primeiro ano, 90.000 no segundo, 120.000 no terceiro, 130.000 no quarto, 100.000 no quinto e 70.000 no sexto. Tá? Isso é uma projeção para analisar payback simples. Então, sempre a gente coloca o ano zero como sendo o ano que foi feito o investimento. E o ano 1 já é o primeiro ano de retorno desse investimento. Tá? Então, eu fiz o investimento e aí o investimento já está me trazendo retornos financeiros, já está me trazendo fluxo de caixa, né? Está me trazendo receitas e lucros, né? Fluxo de caixa. Então, eu projeto os meus caixas, nesse exemplo aqui, em 6 anos, e eu quero saber se eu fizer esse investimento de 400.000 e eu tiver esses retornos, quanto tempo que eu gasto para recuperar esse capital? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, o cálculo do payback simples, é simplesmente amortizar, né? Então, eu tenho um investimento e eu acumulo e eu vou amortizando os fluxos de caixa. Então, é como se esse fluxo de caixa fosse pagar o investimento. Então, eu desembolsei 400.000 no ano zero. No ano zero eu continuo, então, com um déficit de 400.000. No ano 1, eu recebi 80.000 de fluxo de caixa por esse investimento. Esse 80.000 eu deduzo, então, dos 400 que eu investi. Então, eu ainda fico com déficit de 320.000. No segundo ano, eu recebi 90.000 de caixa. Eu deduzo dos 320, fico com 230. Terceiro ano, 120.000. Eu deduzo dos 230, fico com 110 ainda em déficit. E no quarto ano, eu recebo 130.000, deduzo dos 110 e me sobra 20. Então, a partir do quarto ano, eu já tenho sobra de capital. Né? Então, isso mostra que em algum momento, aqui no quarto ano, eu recuperei o investimento. Tá? Então, esse payback, ele acontece aqui no quarto ano, mas ele não acontece no quarto ano todo, porque sobrou 20.000 no meu saldo. Né? Para mim considerar como sendo 4 anos, aqui teria que ser zero. Então, aí eu amortizaria com 4 anos inteiros. Né? Como sobrou, então eu não gastei o quarto ano todo. Eu fui até algum momento do quarto ano, e aí teve a amortização, e depois foi tendo as sobras, e me sobrou 20.000 ao final do ano. Tá? Então, eu consigo analisar que o payback é de 3 anos inteiros, porque até o terceiro ano eu não amortizei o capital, eu ainda tenho saldos negativos acumulados, né? E aí no quarto ano acontece a amortização, mas eu não levo 4 anos, eu levo 3 anos inteiros e uma quantidade de meses, que eu não sei qual, tá? E aí depois o quinto ano também é saldo positivo e o sexto ano também é saldo positivo. Então, eu preciso saber qual que é o tempo que foi gasto para fazer esse investimento pelo método do payback simples. Então, eu já sei que são 3 anos inteiros e mais alguma coisa do quarto ano. Então, para mim fazer esse cálculo, então eu simplesmente somo todos os fluxos de caixa, né? O ano 1, 80.000, ano 2, 90, 120, 130, 100, 70, dos 6 anos. Então, o total dessa soma é 590.000. No quarto ano, me sobrou R$ 20.000. Deixa eu voltar aqui. Dá para voltar. Se eu olhar aqui, ó, o quarto ano, eu recebi um fluxo de caixa de 130.000
e me sobrou 120. Então, 110 mil foi para amortização do capital que estava acumulado e me sobrou 20 mil. Então, para mim calcular quanto tempo que eu usei nesse quarto ano, eu simplesmente divido esses 20 mil pelos 130, que era o total. Então, o fluxo de caixa do ano todo, do ano 4, foi 130. Eu paguei 110 e sobrou 20. Esse 20, eu preciso saber quantos meses que foi esse 20, né? E quantos meses que foi o 110. Porque eu já sei que o meu payback foi de 3 anos. Porque os 3 primeiros anos eu amortizei o capital e não liquidou o investimento, só no quarto ano. Então, eu pego 20 mil, divido por 130. Isso dá 15%, ou 0,15. Né? Então, isso mostra que no ano 4, ou no quarto ano, eu precisei de 15% de um ano como sobra da amortização. Né? E 85% foi os 110 mil. Então, os 110 mil que eu precisei quitar naquele ano saiu desse quarto ano. E esses 15% é a sobra. Né? Então, 15% de um ano, eu faço uma conta aqui: 15% vezes 12 meses, que é um ano, e eu transformo esses 15% em meses. Né? Então, dá 1,8 meses. Então, eu já sei que eu vou usar 4 anos, um mês, porque é 1,8 meses o 15%. Né? Esse 0,8 meses, eu tenho que transformar em dias. Como que eu transformo em dias? Um mês tem 30 dias. Então, eu multiplico 0,8 vezes 30, 24 dias. Então, o meu payback é de 4 anos, um mês e 24 dias. Tá? Voltando. Eu gastei 3 anos inteiros e não amortizei. O meu quarto ano, eu tive um fluxo de caixa de 130 mil. Desses 130, 110 eu usei para amortizar o investimento e sobrou 20. Então, esses 110 mil que eu tirei daqui do quarto ano, ele vai corresponder a um mês e 24 dias desse quarto ano, tá? Então, eu precisei de 4 anos, um mês e 24 dias para recuperar esse investimento que eu fiz de acordo com esse investimento. Pessoal, como é que está aí? Pode falar. Payback é basicamente amortização? É o tempo da amortização. É o tempo necessário para a amortização. Certo. Tá? Não é rentabilidade, nem retorno, nada disso. É só o tempo. Quanto tempo que eu gasto para recuperar o dinheiro? Eu coloquei 400 mil para comprar uma máquina. Quanto tempo que eu vou gastar para recuperar esse dinheiro? Tá? 4 anos, um mês e 24 dias. Pronto. Depois de 4 anos, um mês e 24 dias, eu tenho os 400 mil de novo no meu caixa. Assim, teoricamente seria isso. Certo? Beleza. Gente, tá muito confuso? Depois eu vou fazer um exemplo, a gente vai calcular não, alguns exemplos, então vocês vão compreender melhor. Mas a lógica é essa, tá? Tem alguma dúvida até aí? Podemos seguir. Eu tô tranquilo, professor. Não sei o restante. Ok. Então Tá vamos dando lá. para entender um pouco, sim. Tá. Esse é bem simples, tá? Depois a gente vai, a hora que a gente for fazer os exercícios, aí vocês vão fazer junto, né, comigo, vocês vão ver que é bem mais simples. Bom, então o próximo é o payback descontado. O payback descontado é a mesma coisa, só que ele considera
a perda do dinheiro ao longo do tempo. Então, entra uma taxa para corrigir as perdas financeiras, tá? A diferença é que o payback descontado sempre vai ter uma taxa para corrigir a perda do dinheiro no tempo, tá? Então, essa taxa aqui, ela não é fixa, isso depende de uma série de outros fatores, tá? Vocês não precisam se preocupar com esse valor, porque isso daqui, basicamente, como é análise de investimento, cada situação exige uma taxa diferente, tá? Cada empresário, cada objetivo de negócio tem uma taxa diferente. Então, isso é bem flexível, ok? Não precisa se preocupar com isso. A única coisa é que tem que ter essa taxa para corrigir o dinheiro no tempo, tá? Então, vamos imaginar que a mesma empresa fez o mesmo investimento, e ela considera que o capital vai ter uma perda de 10% ao ano. Então, nós temos que corrigir esse capital. Então, o mesmo investimento, né, R$400 mil no ano zero, os 6 anos de retorno, com 10% de perda. Aí, complica um pouquinho, que agora nós temos que atualizar esses valores, né, desse capital. Porque assim, ó, se vocês imaginarem, por exemplo, imagina que o ano zero é o ano de 2010, tá? A empresa pegou R$400 mil no ano de 2010 e comprou uma máquina. No ano de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. No ano de 2016, esse R$80 mil de 2011, ele não tinha mais o valor de R$80 mil, né? Porque se passaram 5 anos. Então, esse valor, ele perdeu. Esse 80 mil, ele foi desvalorizado ao longo dos anos. Seja pela inflação, seja pela taxa de juros, por qualquer outro indicador. Então, eu preciso criar uma maneira que esse 80 mil, quando chegar em 2016, eu saiba qual que é o valor desse dinheiro. Quanto que ele vale? Esse 80 mil, que em 2011 era 80 mil. Em 2016, quanto que ele vale? Né? Ele não vale mais 80 mil, porque houve a desvalorização. Né? A gente vê isso com o dinheiro que a gente tem, que a gente movimenta. Né? Você recebe o seu salário ou algum valor que você tem, e você percebe que esse dinheiro perde valor ao longo dos anos. Né? Porque tem a inflação, os preços dos bens de consumo sobem, né? Alteram, e esse dinheiro seu vai perdendo valor. Então, analisando a questão do salário, se o salário não é corrigido, o seu poder de compra ele é reduzido, né? Só para dar um exemplo bem simples, há 5 anos atrás, sei lá, 4 anos atrás, o preço da gasolina era, sei lá, R$2,50, R$2,80, né? E hoje tem lugar no Brasil que já está R$6, né? Alguns 5 e pouco, tal. Então você percebe que tem uma perda no capital, né? Se você você ia abastecer o carro com R$100, você enchia o tanque há 5 anos atrás. Hoje, com R$100, é uma quantidade de litros bem menor do que se colocava há 5 anos atrás. Então, a mesma coisa acontece com os investimentos. O R$80 mil que se comprava, né, ou R$400 mil que se comprava um investimento há 10 anos atrás, não é o mesmo valor que é agora. O R$80 mil que voltou como fluxo de caixa em 2011, em 2016, não é o mesmo 80 mil. Esse valor sofreu uma perda, tá? E é essa perda que o payback descontado considera. Então, ele corrige esses valores a uma taxa, tá? A taxa é livre. Cada análise, cada empresário, cada empresa, cada situação define uma taxa, tá? Não existe uma taxa, é sempre 10% ao ano. Não, a taxa é livre, tá? Depende a forma de análise. Então, nós temos que adotar essa fórmula, que é a fórmula
de correção do dinheiro ao longo do tempo. É a fórmula do valor presente, tá? Então, eu tenho fluxos de caixas, fluxo de caixa 1, 2, 3, todos os fluxos de caixas que acontecem na análise, e a taxa que eu estou considerando como correção, né? Então, do ano 1 elevado a 1, do ano 2 elevado a 2, do ano 3 elevado a 3, e assim por diante, tá? Então, eu vou pegar, para fazer essa conta, por exemplo, nesse nosso caso, eu tenho 6 anos. Então, eu vou fazer uma fórmula que tenha 6 anos aqui. Então, eu vou colocar F1, F2, F3, F4, F5, F6. Sobre I1, I2, I3, I4, I5 e 6. Tá? E vou calcular o valor do fluxo de caixa desse investimento todo. Tá? Eu vou fazer um por um para vocês entenderem o processo. Não é nada difícil. Só tem um segredo. Nós temos que analisar, então, um ano por ano. Um ano de cada vez, tá? Então, aqui, ó, pega aqui o primeiro ano, fluxo de caixa 1, 80 mil. F1, tá? O F1, 80 mil, dividido pelo I1. Aqui tem um detalhe. Para mim fazer essa conta de uma forma direta, eu coloco essa taxa 10%, tá? Eu não posso colocar 10%. Eu tenho que dividir isso em um valor decimal. Então, eu coloco 10. 10% significa 10 dividido por 100, né? Sempre que tem esse sinal por cento, significa dividido por 100. Então, 10 dividido por 100 vai ser 0,10. Eu tenho sempre que usar valor decimal, tá? 10% 0,10, 20% 0,20, assim por diante. E aí, para que essa fórmula já dê um resultado direto, eu adiciono o 1 inteiro. Então, fica 1,10, tá? O 10% que é 0,10, eu somo com 1, fica 1,10. Ok? Então, nessa fórmula aqui, eu sempre vou considerar 1, alguma coisa. 1,10, a taxa é 10%. 1,20, a taxa é 20%. 1,15, a taxa é 15%. Sempre assim, sempre vai ter um 1, porque aí eu já dá o resultado direto. Porque se eu colocasse só o 0,10 aqui, eu teria que depois somar com o valor final, tá? E dessa maneira eu já tenho o valor direto calculado. E outra coisa importante, como é o valor, o payback descontado considera no tempo, conforme o tempo vai passando, essa desvalorização ela vai aumentando. Então é por isso que tem esse expoente, tá? O ano 1, o expoente é 1. Por quê? Porque é o valor do capital que está mais próximo do momento presente, do momento atual. Se eu estou em 2021 e eu estou pegando o fluxo de caixa de 2021, então esse dinheiro, a perda dele é pouca, é bem pequena, né? Praticamente nula. Agora, se eu pego a perda de 2020, que já é um ano, 2019, por exemplo, são 2 anos, né? Então, aí já tem uma perda maior. Então, aí eu tenho que considerar que são 2 anos. Se eu pegar de 2018, são 3 anos. Então, já está mais longe do que está acontecendo hoje. Então, esse expoente serve para mostrar essa desvalorização conforme eu vou me afastando do momento presente. Tá? Quanto mais longe eu fico do momento presente, maior vai ser a desvalorização, porque aumenta a quantidade de dias, a quantidade de anos que eu estou analisando. Então, sempre o ano 1 vai ser expoente 1, o ano 2 expoente 2, sempre do mais atual para o mais antigo. Ok? Então, eu vou calcular o primeiro ano. Então, teoricamente, o primeiro ano é o mais próximo do meu investimento. Eu fiz o investimento em 2020 e estou em 2021. 2021 é o primeiro ano que eu estou tendo fluxo de caixa depois que aconteceu o investimento. Então, é o ano que teve a menor perda possível
em termos de desvalorização do capital, né? Então, a taxa é 10%, então 1,10, sempre assim, né? Sempre esse 1, elevado à potência 1, que é o primeiro ano, tá? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, professor. Sim, Tá. professor. Eu tive a impressão que a internet travou, mas ok. Bom, então, aí eu faço a conta, 80 mil dividido por 1,10, né? Elevado à potência 1 continua 1,10. Então, dá 72.727, tá? Então, esse 80 mil, quando chegar aqui no final do período todo, ele não vale mais 80 mil, mas ele vale 72.727, tá? A diferença disso é a perda do 10% ao ano que eu estou considerando. Ficou claro, pessoal, como é que faz isso? Hoje nós vamos fazer a conta, vocês vão entender mais apurado esse método, mas não é muito difícil, tá? Quando eu vou fazer o segundo ano, então aí eu volto, né, com a tabela, atualizando os valores. Então, eu continuo tendo um investimento de 400 mil. O primeiro ano, o fluxo de caixa foi 80 mil. Com a atualização, ele passa para 72.727. Agora eu vou fazer do segundo ano. 90, a mesma coisa. 90 mil, que é o valor do fluxo de caixa que eu recebi, dividido, taxa de 10%, então 1,10, potência 2, porque é o segundo ano, né? O ano mais distante, o segundo mais distante depois do investimento. Fazendo essa conta, eu tenho que tomar cuidado de primeiro resolver a potência, né? Então, 1,10 elevado à potência 2, e depois 90 dividido por isso, tá? Não posso dividir 90 por 1,10 e depois fazer potência, ok? Então, no ano 2, o meu fluxo de caixa atualizado fica em 74.380. Eu volto com a tabela de novo, atualizando. No segundo ano, 74.380. Eu vou para o terceiro ano, o fluxo de caixa é 120 mil. Eu vou atualizar pelo terceiro ano, então 120 mil dividido 1,10, a taxa de 10% do mesmo jeito, elevado à terceira, porque é o terceiro ano depois do investimento. Fazendo a conta, né? Então tem que fazer 1,10 elevado à terceira, e aí 120 mil divide por 1,10 a terceira, 90.158. Tá? Venho na tabela de novo. Então, no terceiro ano, o fluxo de caixa era 120, atualizado, ele fica em 90.158. Vejam como que o dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo, tá? Por essa correção. Então, isso quer dizer que o poder de compra de 120 mil no ano terceiro corresponde a 90 mil no ano sexto, a hora que terminar a amortização, tá? 90 mil, ele vale 74, 80 mil vale 72, e assim por diante. Há uma taxa de 10%, né? Se eu aumentar a taxa, esse valor aqui vai diminuir ainda mais. Conforme eu aumento a taxa, maior é a redução no valor presente. No 4, o capital é 130 mil, a taxa de 1,10, né, 10% do mesmo jeito, elevado à potência 4, então dá 88.792. Coloco aqui na tabela. O ano 5, 100 mil, então 1,10 elevado à quinta, que é o ano 5, 62.092. Coloco na tabela. E o ano 6, 70 mil, dividido por 1,10 elevado à sexta, 39.513. Pronto. Então, eu atualizei todos os valores dos meus fluxos de caixas em relação ao investimento em todos os 6 anos do período. Agora, eu vou calcular o payback
não mais com os valores de caixa originais, mas sim com o valor presente, tá? Então, eu faço a mesma conta do payback simples, só que eu não considero mais os valores de fluxo de caixa original, aqueles fluxos de caixas que foram produzidos pela empresa, mas sim considerando a atualização de 10% no valor presente. Então, eu vou usar o valor presente como análise para calcular esse payback. Então, eu vou acumular os valores, como eu tinha feito no payback simples, né? Então, 400 mil, eu recebi 72.727, então eu amortizo, sobra 327.273 negativo ainda, de déficit. No segundo ano, eu recebi 74.380, eu amortizo do saldo devedor 252.893. No terceiro ano, eu recebi 90.158, eu amortizo 252.162. No quarto ano, 88.792, amortizo 262, sobra 73. No quinto ano, eu recebi 62.092, eu amortizo, sobra 11.851. E no sexto ano, eu amortizo os 39 que eu recebi e tenho saldo positivo de 27.662, tá? Então, eu consigo verificar que o meu payback, ele está depois do ano 5, que até o ano 5, eu estou só amortizando capital, não tenho retorno, né? Então, ele acontece no ano 6, mas não uso o ano 6 todo, porque tem uma sobra de 27.662 no meu caixa. Então, eu amortizei o capital a valor presente, os 400 mil a valor presente, foi amortizado no ano 6, mas sobrou 27.662. Então, eu já sei que o payback é no ano 6º, mas não foi o ano todo. Eu tenho uma parte desse ano que gerou saldo de 27 mil. Tá? Então, eu tenho que calcular agora quantos meses que sobraram desse ano 6º. Né? Se aqui tivesse dado 0, então seria o ano 6º todo, os 365 dias para amortizar esse investimento. Como teve saldo positivo, então a amortização aconteceu antes da finalização do ano. Então é isso que eu preciso calcular agora. Então eu somando todos os valores do payback descontado, eu tenho o total de 427.662, né? E eu investi 400 mil, então sobrou 27.662. Esse 27.662 que sobrou, eu divido pelo 39, que é o fluxo de caixa a valor presente do ano 6º, e isso dá 30%. Então, eu precisei de 30% de um ano ainda para poder amortizar esse investimento, do ano 6º, né? Então, 30% de 12 meses dá 3,6 meses. Então, eu tenho 3 meses inteiros e mais 0,6 meses. Esses 0,6 meses eu tenho que transformar em dias. Então, eu multiplico por 30 dias, que é um mês, dá 18 dias. Então, o payback descontado ele foi de 5 anos inteiros, né? Eu usei os 5 anos todos. E aí, o 27 mil que sobrou, a diferença, eu precisei de 3 meses e 18 dias para fazer a amortização desse capital. Então, considerando um investimento a valor presente com uma taxa de 10% ao ano, o meu investimento gastou 5 anos, 3 meses e 18 dias para retornar o capital investido. Ok? Se eu comparar com o payback simples, tinha dado, deixa eu voltar aqui, 4 anos, 1 mês e 24 dias, tá? Então tem um pouco mais de um ano de diferença na amortização, né? 4 anos no payback simples para 5 anos e um pouquinho. A diferença é pela
corre 5 anos, 3 meses contra 4 anos e 1 mês. Então, tem 1 ano e 2 meses a mais de retorno do investimento, considerando uma taxa de 10% ao ano. Tá ok? Alguma dúvida do payback descontado? Eu achei bem confuso, professor, mas eu acho que na prática pode um pouco melhorar. Exatamente. A hora que a gente for fazer o exercício, hoje não vai dar tempo, mas vocês vão perceber que a hora que eu vou fazer o exercício fica um pouco mais simples, tá? Eu queria só mostrar. Eu vou parar aqui, eu vou deixar o exercício para amanhã, que aí a gente tem 4 exercícios aqui, e eu vou explicar para vocês como que a gente faz isso, tá? Deixa eu tirar da tela. Eu queria só entender se vocês sabem fazer potência. Se vocês sabem usar na calculadora fazer potência e no Excel sabe fazer potência. Escreve aí para mim se vocês sabem fazer. Vocês viram que tem potência a quarta, tem potência a terceira, tem potência a quinta. Vocês sabem fazer isso? Porque se vocês não sabem, eu vou ensinar. Eu acho que eu não sei não, professor. Tá. E na calculadora científica, vocês sabem fazer? Eu no Excel? Na minha piorou, porque eu lembro que quando eu tinha aula com o Menotti, que ele falou que a minha calculadora está meio que defasada. Ele dava aula, eu não conseguia fazer, era totalmente diferente as teclas que tinha que clicar. Nossa, como que eu apanhei. Tá. Legal. Eu supus mesmo, por isso que eu perguntei. Mas sem nenhum problema, tá? Na calculadora não, nem no Excel. Ah, legal. Legal, né, Laura? Não, gente, porque assim, ó, é legal vocês terem essa ideia, né? Ó, deixa eu projetar aqui. Bom, tem uma série, então, para amanhã, vocês vão aí baixar uma calculadora científica. Se vocês tiverem calculadora científica, se não tiver, tem aplicativos aí. Se não tiver, tem. Eu achei no Google uma aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. No próprio Google tem uma calculadora científica. Vocês estão vendo a tela? Sim. Tá, então dá para usar no site do Google. Se vocês tiverem, ó, essas calculadoras aqui, ó, deixa eu abrir aqui. Que essa aqui é uma comum, né, que todo mundo tem, ou sei lá. No meu tempo todo mundo tinha uma dessa. Não sei se vocês têm. Vamos ver se abre aqui. Aqui, ó. Tá, vocês já viram essa calculadora? A minha é dessa, professor, que o Menotti Isso. falou que estava defasado um pouco as teclas dela, referente a dele. Essa é uma calculadora científica aqui, sei Sim. lá, acho que dá para usar, tá? Então essa aqui dá para usar. Se alguém eu não vou me atrever a falar de financeira, porque é um pouco mais complexo. Mas se alguém tiver financeira, HP e saber mexer, também para fazer esse tipo de conta dá para fazer, tá? Porque é bem simples. Tem emuladores, eu mesmo tenho um emulador aqui de HP que dá para usar, ó, essa daqui, tá? Não sei se vocês têm, se vocês sabem usar isso aqui, que é outra conversa, né? Mas dá para usar também como calculadora para fazer potência, que é bem simples. Se vocês não tiver, dá para baixar científica, dá para baixar emuladores de HP no celular, no Google. Então, é só para fazer essa potência agora, tá? Depois é outra conversa. Então, eu até estava olhando aqui, é bem simples, ó, esse botão XY aqui, a gente coloca qualquer potência aqui. Então, por exemplo, deixa eu fazer uma conta aqui, ó. A conta que a gente fez, né? 1.10. Aí eu aperto aqui o ANS, aí vem no XY e coloca a potência 3, igual. Aí ele me dá o resultado, tá? Que é aquela conta que fica de baixo, né? Então aí teria 1.3311, aí seria 90.000 dividido por 1.331. 67.618, tá? É o que eu fiz no slide ali, ok?
Então, eu acho que a calculadora científica é a mesma coisa, é só essa tecla aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Vocês estão enxergando? É esse botão aqui, XY, que deve ter em qualquer calculadora científica. É ele que faz potência. Tá? Deixa eu tirar e mostrar no Excel. Depois amanhã a gente vai fazer o exercício, aí vocês enxergam melhor. No Excel, cadê meu Excel aqui? Vocês estão vendo o Excel? Sim. Então, ó, o Excel, você vem aqui, deixa eu aumentar o zoom. Vou no Excel. Senhor, o senhor não tá no PowerPoint, não? Não está mostrando? Está mostrando o PowerPoint ou o Excel? PowerPoint. Então, peraí, deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui. Aí, agora vai para o Excel. Estão vendo? Tá vendo, Chico? Então, Sim, agora tá o Excel. Tá. Então, ó, vocês vêm aqui, ó, tem esse f de x aqui, né, no Excel. Aí eu clico aqui, aí tem uma função que é potência, ó. Potência, tá? Eu clico nela. Aí tem qual é o número que eu vou usar e qual que é a potência que eu quero, tá? Então, deixa eu escrever aqui 1.10, que é o número que eu vou usar. Né? Imagine que eu vou fazer aquela conta do payback descontado. Então, taxa de 10%, então é 1.10. E eu quero fazer na potência terceira. Então, é o terceiro ano que eu vou fazer, tá? Então, eu clico aqui, f de x potência, seleciono a potência, dou OK. Aí, aqui, o primeiro botão é o número. Nesse número, eu coloco 1,10, que é o que eu vou calcular. E na segunda caixinha aqui, a potência é 3. E aperto aí, ele já dá o resultado, tá? Então, é 1.3. Então, seria 90 mil, né? O fluxo de caixa é 90 mil no ano 3, dividido por isso. Então, eu já faço direto esse dividido por esse. Pronto aí. Tá? Mas isso é só para ilustrar. Amanhã a gente vai fazer o exercício, vocês vão entender melhor, ok? Vocês viram que é fácil, né, de fazer. Tanto na potência da calculadora que nem no Excel, é bem tranquilo. Né, Priscila? Fácil, né? Não posso falar que é fácil, não. Vamos pôr na prática para ver. Se eu falar que é fácil, é mentira. Então tá bom. Gente, então é isso. Já acabou nosso tempo. Obrigado para todo mundo. Amanhã a gente começa, então, fazendo os exercícios. Vocês vão ver que é bem legal. Tá? Obrigado. Boa noite para todo mundo. Certinho, professor. Boa noite. Boa noite, Boa professor. noite. Obrigado. boa noite. Boa noite.